Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, que tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável se derrame sobre você, em nome de Jesus, né? Só um minutinho aqui. Aí é porque o Instagram não tava funcionando. Mas que Deus te abençoe, que o Senhor se derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e você tenha uma sexta-feira maravilhosa, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor já derramou sobre a tua vida o poder da vida, a abundância da vida, né? Aquilo que é bom, perfeito e agradável, a vontade do Senhor, Ele já ordenou, já manifestou e já a Ele já é uma realidade, né? Em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor. Oi, minha tia Alzira, bom dia, Deus abençoe a senhora, todo mundo que está aí, né? Tua família, filhos, noras, netos, Deus abençoe a todos. Mateus, estamos lendo o livro de Mateus, né? Mateus significa dádiva de Deus, dom de Deus, presente de Deus. Oi, minha tia Rosália, beijo para a senhora também, todo mundo aí em Salvador, Deus abençoe a todos. E a gente está lendo sobre Mateus. Mateus, o nome diz, né? Dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus, que possivelmente Jesus tenha alterado o nome de Mateus, porque até então ele era conhecido como Levi, Levi da tribo de Levi, uma tribo levítica, né? Possivelmente esse Mateus, esse discípulo, depois mais tarde apóstolo Mateus, ele era da tribo de Levi, mas a Bíblia diz que o trabalho dele era ser publicano. E o que significa isso? Ser publicano para a cultura judaica é ser ladrão, é ser usurpador, é violentar financeiramente as pessoas, a região. Então, o publicano, o cobrador de tributos, ele era tido assim como a corja, né? Como a pessoa mais desprezível que tinha. Por quê? Porque o publicano, na verdade, ele fazia às vezes da coroa romana. A coroa romana, ela cobrava de cada região um imposto per capita, por pessoa. E geralmente a coroa romana colocava os reis, né, ou os comandantes, ou os governadores daquela região, naturais daquela terra, exatamente para não haver um conflito, para não haver uma animosidade, vamos chamar assim. Então essa pessoa, esse rei, por isso que a gente fala que o rei era comprado, né? Esse rei, ele fazia as vezes da coroa romana. Então a coroa romana cobrava desse rei. É por isso que a coroa romana de quando em quando fazia censo, fazia contagem da população, exatamente para saber quanto aquele rei deveria pagar de tributos pela região à coroa romana. Então, o rei, ele era obrigado a cobrar de maneira per capita, ou conforme a contagem da coroa romana, né, do Império Romano, tinha supervisores, soldados que só faziam isso. Eles faziam o quê? Eles contavam. Então tem 100 pessoas nessa região. Então essas 100 pessoas custam tanto. Então a coroa romana falava para o rei: eu quero tanto. O quanto você cobrar acima disso aí é com você. Então eles carregavam, era como se fosse, era quase uma mochila, né? Era uma mesinha que eles carregavam com alça, eles tinham uma caneta, tinham a tinta para poder escrever, carregavam um pergaminho, vários pergaminhos, e para cada região tinha um grupo, tinha uma quantidade de pergaminho ali que estava arrolada toda a população daquela região. E aí ele parava de região em região, tirava a mesinha das costas, montava a mesinha, punha os cavaletes, e ali ele cobrava os impostos daquela região. Então era uma pessoa muito
muito mal. Para você ter uma ideia, era uma pessoa tão marginalizada, o publicano, para você ter uma ideia, que o publicano cobrava o imposto do peixe que o pescador pescava. Parece os bancos de hoje, né? Que nem uma coisa que circularam aí pelo WhatsApp esses dias, de uma pessoa que escreveu para o banco, se eu não me engano, o Banco Bradesco, né? Falando assim, comparando o Bradesco com a padaria. É como se a pessoa entrasse na padaria e para a pessoa abrir a porta da padaria cobrava uma taxa. Aí para a pessoa acomodar o pãozinho na vitrine cobrava uma taxa. Aí o outro para pegar o pãozinho e colocar dentro do pacote cobrava mais uma taxa. Fora cobrar o pãozinho, o padeiro cobraria tudo. Exatamente o que acontecia naquela época pela corte romana, mas através dos publicanos. Então o publicano cobrava o peixe, o imposto do peixe que havia sido pescado lá no Mar da Galileia, para você ter uma ideia como é que era. Então o publicano Mateus era mal visto. Tanto é que para ser publicano, geralmente eles deserdavam da própria família, da própria cultura, não eram considerados mais judeus, não poderiam entrar em sinagoga, não pertenciam a festas, a celebrações anuais, ou seja, era uma pessoa completamente fora, marginalizada. Então, para que esse Levi, que depois é chamado Mateus, dádiva de Deus, né, que Jesus coloca outro nome nele, na verdade esse Levi, ele era uma pessoa completamente marginalizada. E por que eu estou contando isso para você? Exatamente para nós entrarmos em Mateus capítulo 3. Só para você entender o sentimento de Mateus, quando ele compila, ele escreve, né? Ele está falando da biografia de Jesus, né? Mateus 1, Mateus 2, ele para uma parte de Mateus 3, ele obstrui, né, na sua linha de raciocínio a biografia de Jesus, entra com uma história de João Batista, depois ele volta para a biografia de Jesus no batismo de Jesus. Mas por que eu estou falando isso para você? Para você entender o que significa o poder da conversão e o que significa um processo de arrependimento que com certeza Mateus viveu, né? Como o seu nome de batismo, que Levi viveu. Porque Levi, ele para ser publicano, ele deixou de ser judeu. E olha que ele pertencia à família de sacerdotes. Mesmo assim, ele deserda tudo e vai viver de uma maneira, aos olhos judaicos, de maneira escusa, de maneira criminosa, porque havia se transformado num cobrador de impostos. Dito tudo isso, vamos ler Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ou seja, João Batista tem como seu palco, né, de pregação, de manifestação, o deserto. Aí diz aqui: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, Mateus para com a biografia de Jesus por algum instante para falar dessa lógica divina, desse princípio sobre o qual está toda a vida de um servo de Deus, o arrependimento. Diz aqui: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão.
e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, João Batista, possivelmente pertencente ao grupo, né, dos essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram aqueles que se excluíam de tudo e de todos. Você tem o grupo dos fariseus, né, que é composto pelos escribas. E o que eram os fariseus? Era o grupo da lei, da letra da lei, toda vírgula, todo ponto tinha que cumprir. Eles criam em todo o Antigo Testamento, não apenas no Pentateuco de Moisés, mas também em toda a lei de Moisés, nos 613 estatutos. Mas também eles criam em todas as palavras dos profetas, dos 17 profetas do Antigo Testamento. Mas eles também criam, né, na Torá e tudo, e criam também nas interpretações, né, dos rabinos, do rabinato. Então eles tinham assim uma coisa de cumprimento de palavra muito incisiva. A despeito da pessoa, ou cumpria ou morria. Era assim. Você tem o grupo dos saduceus. Os saduceus eram compostos pelos sacerdotes, pelo ofício sacerdotal e por todos aqueles que pertenciam ao grupo dos sacerdotes. Eles tinham o culto, né, entre aspas, chamado adoração. Então eles tinham culto, eles tinham o ritual do culto como principal. E dentro do ritual do culto, eles tinham, claro, a oferta e o dízimo, que era da onde eles ganhavam. E eles ganhavam e usurpavam o povo e a própria lei de Deus com isso. Porque eles se utilizavam disso para se beneficiarem, para enriquecerem. Então você tem um grupo da letra, que tudo era pecado, tudo era transgressão, tudo era digno de morte. E você tem um grupo daqueles que tinham a condição financeira, material, e que detinham o controle financeiro de toda Jerusalém e de todo o templo. Quando você olha os essênios, eles olham para o grupo dos fariseus e olham para o grupo dos saduceus, e ainda correndo por fora, o grupo dos herodianos, que era um grupo de judeus, mas porém que criam que a política era um instrumento de libertação do povo. Então você tinha esses três grupos. E esses essênios, eles falaram: eu não pertenço nem a um nem ao outro, eles não me representam. Então eles saíram fora de toda aquela cultura religiosa e começaram a viver de maneira monástica, né? Fora de tudo. João Batista possivelmente pertence a esse grupo. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele se vestia de pelos. A Bíblia fala que ele se alimentava de mel com gafanhotos. E a Bíblia fala também que ele estava no deserto porque ele pregava no deserto, que era onde os essênios tinham o seu posto, né? O seu lugar de comunhão era no deserto. Eles haviam se afastado até da vida de civilização, de comunidade. Eles saíram fora. Então, esses essênios tinham uma prática de muito tempo que era a do batismo, da purificação, do banho para se purificar dos pecados. Não apenas emocionalmente falando, mas também financeiramente falando, fisicamente falando e espiritualmente falando. Então os essênios era esse grupo que procuravam preservar os rudimentos da palavra. E é esse João Batista que se levanta como representante desse grupo para começar a batizar. Lembre-se que João Batista era filho de sacerdote, né, Zacarias. João Batista era descendente direto da árvore genealógica de Arão, ou seja, ele era
por herança, um sumo sacerdote, mas que, por muitas razões, ele não era sumo sacerdote, até porque ele não fazia parte da casta política da época, né? Ser sumo sacerdote ou ser sacerdote naquela época era ser político. Então, não fazia parte do cotidiano, da amizade dele, Caifás e Anás, né? Anás, o sumo sacerdote deposto, que foi retirado pela coroa romana. E Caifás era o seu genro, né, que havia sido colocado pela coroa romana. Então você tinha dois sumos sacerdotes, que é até um erro de conceito. Sumo sacerdote só tem um, né? Naquela região, naquela época, tinha dois, Anás e Caifás. Um que era, politicamente falando, o correto, né, que era Caifás. E o Anás porque tinha vamos chamar, uma proeminência diante do povo. O povo tinha uma simpatia com o povo, era um bom político. De repente, quando João Batista está pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, e João Batista está pregando para que o povo se arrependesse, vêm os fariseus e os saduceus e levados por esse movimento fora de ocasião, um ponto fora da curva, porque ele estava pregando no deserto. Por que tantas pessoas iam? Porque no deserto, né, voz do que clama no deserto, né, não tinha ninguém. Mas João Batista estava fazendo a diferença. Então os fariseus e os saduceus foram até lá para que ficassem quistos, né, ou bem quistos, politicamente falando. Então eles não estavam ali para se arrependerem dos pecados. Na sua esmagadora maioria estava ali de maneira política, para que o povo visse eles lá e para que eles pudessem angariar a simpatia do povo. Era uma atitude política. Sabe aquela coisa de político quando vai à igreja perto da eleição? Como a gente tem muitos casos aqui no Brasil, né? Que o político vai lá, senta nas cadeiras primeiras ali da igreja e fica olhando para os lados. Aí o pastor lá, o pregador, fala: nós estamos recebendo a ilustre, né, a ilustre visita de fulano de tal. Então é exatamente a mesma coisa que os fariseus e saduceus estavam fazendo naquele momento. Só que João Batista não deixou por menos. Começa já a pegar, a entrar com os dois pés no peito daquela corja e começa a falar: raça de víboras. Por que raça de víboras? João tem a sua atmosfera no deserto, e o deserto daquela região tem serpentes, né? Cobras peçonhentas. E quando ele chama aqueles religiosos de raça de víboras, ele está chamando ele está falando que aquelas pessoas eram como cobras traiçoeiras que ficam na espreita no deserto pelas rochas, esperando uma pessoa, um animal, uma ave desavisada, meia desatenta, distraída, para dar o bote, que era exatamente o que esses religiosos faziam. Então João Batista está pregando para que aquela raça de víboras, né, tomem posição ou vão embora. Por quê? Porque não tem razão de estar ali. Por que João Batista fala de raça? Porque o judeu batia no peito a respeito da raça, porque eram filhos de Abraão, eram descendentes do patriarca Abraão e tudo mais. E eles, firmados na história, se beneficiavam, né, verbalizavam aquilo, mas não era de sentimento, não era de coração. Faz lançada ao fogo. Então, a palavra do Senhor diz aqui que o João Batista está trazendo uma palavra de justiça, né? Eu sempre vou fazer esse paralelo. Uma palavra de justiça para aqueles que se arrependerem. E uma palavra de juízo para aqueles que não entenderem
aquilo que Deus estava fazendo através de João Batista, que é a ponte, né, entre o Antigo Testamento, entre Malaquias e Jesus Cristo. Ele é a ponte, ele é aquele que Jesus fala que não conheceu filho de mulher mais nobre, mais excelente, mais espiritual, mais constituído do que João Batista, porque eu acabei de falar por quê, né? Ele era um sumo sacerdote proscrito, era um profeta que ninguém queria ouvir, mas era um homem cheio da autoridade, da constituição do Senhor e cheio do Espírito Santo. E quando eu falo assim, né, de Mateus, por que eu estou pontuando e falando Mateus? Para você entender o nível de conversão de Levi, agora chamado Mateus. Por quê? Porque Mateus está falando exatamente do princípio de tudo, de como aconteceu na vida dele, que foi exatamente o arrependimento. E arrependimento é o conceito mais importante de todo o Novo Testamento. Porque tudo, aliás, toda a Bíblia, porque toda a Bíblia, ela está fundamentada no arrependimento. Porque nós só teremos uma vida que o Senhor promete, que o Senhor já tem preparado, se nós estivermos movidos pelo nosso arrependimento. Lembra? Sempre eu falo, né? O Senhor não está preocupado com o tamanho do teu pecado, mas o Senhor está preocupado com o tamanho do teu arrependimento. E é exatamente o que Mateus pontua em Mateus capítulo 3. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz que João Batista era um homem incisivo, um profeta, um grande homem de Deus, manifestando a glória do Senhor e a vontade do Senhor. Vamos orar? Colocar todos os nossos pedidos diante do Senhor. E amanhã tem mais palavra, e nós vamos orar pela tua casa, pela tua família, pelos teus queridos, em nome de Jesus. João pega um momento tão crítico, tão difícil, né? Assim, de um desvio de conduta de tudo e de todos, sacerdotes, escribas, né? Os governadores, os políticos da época, o povo em geral. Era uma corrupção completa, degenerada, mas que João Batista se colocou. E nós hoje estamos e fazemos a vez daquele que um dia preparou o caminho para que Jesus viesse. E nós fazemos a vez daqueles que preparamos caminho para o Senhor voltar. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor, para que esse arrependimento também seja a tônica da nossa vida. E nós encontremos o caminho do arrependimento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco essas vidas diante do teu altar. Cada família, a família do Walter, a família da Eva, da minha tia Alzira, da minha tia Rosária, do bispo Antônio, dos seus familiares, também da Márcia, do Fábio, do Luiz Henrique, da Amanda, do João, da Roseli, todos. Eu clamo ao Senhor por cada família, cada servo teu. Toca, visita nossos idosos, nossos tios, nossos avós, nossos pais, nossos filhos, netos, sobrinhos, o marido, a esposa. Deus de maravilhas, derrama-te sobre cada um, com a tua cura, com a tua saúde. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo, ó Deus, em nome de Jesus, a fragilidade orgânica, a comorbidade, e declaro o mover de vida, o mover de saúde, ossos, fígado, rins, olhos, coração, veias, artérias, músculos, recebam a vida, recebam a saúde, receba o poder de Deus, em nome de Jesus. Eu te clamo, ó Deus, pelos teus servos, pelos nossos irmãos em Cristo, nós todos, que estamos passando por momentos dificílimos, financeiros, materiais, profissionais. Senhor, tem misericórdia.
porque a tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, significando que nós estamos sustentados no Senhor. Abre portas, libera condições em nome de Jesus. Eu te clamo pelo nosso Brasil, Deus de misericórdia e de poder. São tantas as notícias de corrupção, de roubo, de suborno, tantas situações. Deus, vem com o teu juízo e com a tua justiça. E ao mesmo tempo, ó Deus, preserva, cobre com teu sangue aqueles que estão te buscando, aqueles que sinceramente clamam ao Senhor, em nome de Jesus, como é até mesmo com o presidente Bolsonaro, que a todo momento está falando, está se posicionando em relação ao Senhor. Derrama-te sobre eles, sobre todos, e aqueles que são do Senhor, amém. Mas aqueles que, Senhor, estão se beneficiando, como era naquela época de João Batista, se beneficia da fraqueza, da fragilidade, se beneficia da limitação do brasileiro, da brasileira, Senhor, em nome de Jesus, para poder angariar, para poder enriquecer em cima da morte e da destruição. Senhor, tem misericórdia. Perdoa o nosso pecado como Brasil, perdoa a nossa transgressão, sara a nossa terra, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, porque que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que Deus te abençoe, minha tia Rosária, minha tia Alzira. Eva, Deus te abençoe. Estou sempre orando por você, Eva, pelo teu trabalho, pelas tuas filhas. Walter, Deus abençoe também. Magda, Deus abençoe. Sônia, Andréia, o Senhor esteja sobre a tua vida. Joel, Josué, Deus abençoe também. A glória, a presença, o mover de Deus esteja sobre todos vocês, e vocês tenham uma sexta-feira maravilhosa, uma sexta-feira abençoada, cheia de vida, e que os propósitos do Senhor encontrem em você um campo fértil para manifestar a sua glória em tudo que você fizer. O Senhor te dê bom êxito, o Senhor te faça prosperar em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, sabadão, amanhã às 10 horas, estamos de volta aqui falando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e orando pela tua casa, pela tua família, pelos nossos queridos e pelo nosso país, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã. Deus abençoe vocês aí do Facebook.